Convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor Dr. Cláudio Pacheco Pratzlamáquia, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e que, para nossa alegria e nossa honra, temos o privilégio de ouvi-lo nesta cerimônia. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Quero, na pessoa do presidente desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz e do sempre presidente Luiz Fernando Volpe Penteado, cumprimentar a todos os integrantes, magistrados desta corte. Cumprimento também o general Sérgio Etchegói, ministro de Estado, e o governador Beto Richa, e na pessoa dos dois, cumprimento a todos os membros do Poder Executivo Federal e Estadual. Cumprimento o senhor senador da República, senador Lazier Martins, e em seu nome cumprimento a todos os membros do Poder Legislativo. Cumprimento o ministro Paulo de Tarso São Severino e o ministro Nefe Cordeiro, e nas suas pessoas estendo um cumprimento a todos os integrantes do Poder Judiciário. Cumprimento a doutora Sulamita Santos Cabral, advogada, presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, e na sua pessoa quero cumprimentar a todos os meus colegas, advogados e advogadas que aqui estão. Cumprimento o senhor procurador Fábio Bento Alves, procurador-chefe da Procuradoria-Geral Regional da 4ª Região. Em seu nome, procurador Fábio, estendo um cumprimento a todos os membros do Ministério Público. Cumprimento o general Edson Leal Pujol, comandante militar do Sul, e na sua pessoa, estendo um cumprimento a todas as autoridades militares. Todas as autoridades já devidamente nominadas pelo protocolo, senhoras e senhores. Desnecessário dizer da importância que este Tribunal Regional Federal da 4ª Região adquiriu no cenário nacional, como corte revisora do principal processo judicial em curso no país, e seguramente um dos mais significativos de toda a história da justiça brasileira. Refiro-me, obviamente, à Operação Lava Jato. O mínimo que posso dizer é que tem honrado sua história, dando celeridade às demandas que lhe chegam, sem prejuízo da acuidade e consciência de suas manifestações. É, pois, com grande honra que a Ordem dos Advogados do Brasil se faz presente nesta cerimônia de posse que, tendo em vista a responsabilidade que hoje pesa sobre esta Corte de Justiça, é bem mais do que um rito meramente protocolar. O país acompanha de perto o que aqui se passa, confiante na seriedade com que aqui se trabalha e se avalia as causas. Com tais considerações, peço licença para render inicialmente uma homenagem de reconhecimento do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em nome dos presidentes das seccionais da OAB de Santa Catarina, Dr. Paulo Brincas, do Paraná, Dr. José Augusto de Noronha, e do meu estado, do estado do Rio Grande do Sul, Dr. Ricardo Ferreira Breyer. Cumprimentando, além de todos os colegas, também os conselheiros federais que aqui estão e se fazem presentes, o conselheiro federal Tulo Cavalazzi e a conselheira federal Edna Arruda, que representam os seus respectivos estados da federação. Com tais considerações, como disse, pretendo e preciso renovar ao ilustre sempre presidente desta Corte, desembargador Luiz Fernando Penteado, e aos desembargadores que integraram a sua administração no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o vice-presidente, hoje empossado como presidente desta Corte, Carlos Eduardo Thompson Flores, e o corregedor Celso Kipper, pelo exemplar trabalho de leal cooperação e profícua integração com a advocacia, o que vem assegurando, sem dúvida nenhuma, a continuidade da acentuada melhoria da prestação jurisdicional. Saúdo nesta sequência, e com as melhores expectativas e votos de pleno êxito, aos desembargadores que ora assumem a direção dos trabalhos, sob o comando do desembargador federal
Carlos Eduardo Thompson Flores Lentz, coadjuvado por sua vice-presidente, a desembargadora federal Maria de Fátima Freitas Labarré, tendo como corregedor regional o desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira. Desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores, Vossa Excelência assume este tribunal mercê de suas incontáveis virtudes e de sua notória capacidade profissional. Sua invejável trajetória como magistrado, brilhante, é penhor de segurança para a continuidade da vida profícua e exemplar deste egrégio tribunal, que honra, sobremodo, a magistratura federal do nosso país, notadamente diante da capacidade de cada um dos magistrados e magistradas que o integram. Aqui, onde o cidadão deposita seus anseios de justiça, é o lugar no qual o advogado exercita por inteiro seu importante e elevado munus público, que, nas palavras do imortal Rui Barbosa, tem uma dignidade quase que sacerdotal. Não tenho dúvida de que a sociedade brasileira, neste momento de tantas turbulências e incertezas a que nos levou a má política, está de olhos postos na justiça. É sua derradeira esperança. Isso, como é óbvio, aumenta a responsabilidade de todos nós, operadores do direito. A hora é de justiça, acima de tudo. A crise que envolve a política e o próprio presidente da República, objeto de um pedido de impeachment por parte da OAB, suscitou uma discussão lateral sobre a conveniência de se questionar o chefe do governo em meio a um quadro de recessão econômica. É uma tese sem lastro moral, de fundo meramente utilitário, que, levada ao extremo, revoga o artigo 5º da Constituição Federal, segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Usou-se de idêntica argumentação quando a Ordem dos Advogados do Brasil pediu também o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Nada de novo, pois a crise que já há alguns anos sacode o país, antes de ser política, econômica e social, e é isso tudo, no entanto, bem mais grave que isto, é moral. A profusão de agentes políticos envolvidos em ilícitos, como jamais se viu em qualquer tempo, distanciou a sociedade daqueles cuja missão institucional é representá-la. Quando isso acontece, tem-se a desordem. E o descrédito das instituições leva à anomia. E por essa via, a desobediência civil, ao caos. O Brasil só escapará desta tragédia que as pessoas sensatas têm o dever de evitar, se não descuidar do único antídoto capaz de debelá-la, a justiça, sem messianismos de qualquer espécie, respeitando princípios constitucionais muito caros para todos nós, como o devido processo legal, a ampla defesa e o direito ao contraditório, exercido, sim, na plenitude pela advocacia em nome da cidadania. Sem isso, não haverá justiça, mas sim justiçamento. A tentativa de dar cunho ideológico partidário, corporativo, a esse processo de saneamento moral não faz sentido. Venha da onde vier. Moral não tem ideologia. Moral tem princípios. Justiça não é de direita nem de esquerda. Simplesmente é nos termos da lei. Ela está ou não será justiça acima do conflito das partes, do duelo dos partidos e das ideias, exatamente por ter a missão de garanti-los
mediante regras claras e universais. Ou as regras valem para todos, ou não valem para ninguém. Como num jogo de futebol, o juiz não joga, garante o jogo. Se houver parcialidade, descumprimento das regras, o jogo é ilegítimo. Historicamente, a classe dirigente brasileira posturou privilégios inaceitáveis. Deu cabimento exatamente à sátira com que Milor Fernandes se referia ao artigo 5º da nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei, dizia ele, mas alguns são mais iguais. Essa distorção que formou uma cultura nefasta e que agora chega ao paroxismo está no cerne da atual crise brasileira. A população, padecendo os rigores de uma recessão sem precedentes, com 14 milhões de desempregados, projeta suas expectativas justamente na justiça. Não quer pagar uma conta que não é sua e nem tem a segurança de que, ainda que o faça, os sacrifícios que lhe pedem, a dívida será mesmo honrada. Os precedentes lhe dão razão. Só a justiça, a válvula de escape que nos resta, restabelecerá exatamente a ordem. Não importa, nestes termos, quais sejam os suspeitos, sobretudo se entre eles está o presidente da República. Quanto mais importantes os personagens, mais urgentes e indispensáveis se tornam os esclarecimentos, sob pena, aí sim, da ingovernabilidade. Supor que é possível reconstruir a economia sem sanear a política, e sanear a política sem enquadrar os que nela delinquiram, é não entender nada de política e nada de economia. Quem não perceber que um novo país está sendo forjado em bases morais mais sadias, já está fora da realidade e perdeu a sintonia com a história. Neste sentido, e sem qualquer favoritismo, digo que este Tribunal Regional Federal da 4ª Região tem dado testemunho de nova mentalidade que inaugura uma nova era na vida institucional do país. Não tenho dúvida de que prosseguirá neste rumo. Finalizo renovando ao ilustre presidente Thompson Flores, integrante que é de uma alta linhagem do direito, neto do grande e saudoso jurista e ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Thompson Flores, os melhores votos de sucesso na missão que ora se investe. A justiça, estou certo, há de prevalecer. Muito obrigado.